Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí iniciando uma semana, mais uma semana das nossas vidas, mais um dia das nossas vidas. Bom dia, bom dia. Estão me vendo aí, estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai ter mais uma live da sequência. Nós estamos trabalhando sobre o resgate energético e a live de hoje nós vamos falar sobre a transformação e a cura do mundo anterior, do mundo interior, porque transformação tem que ter cura, né? Transformação tem que ser para melhor, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lu Queiroga, Iralvânia, bom dia, Kátia. Onde é que estão vocês aí? Vocês podem dizer a cidade onde vocês se encontram. Desejo uma ótima semana, uma semana linda, uma semana inspirada. Bom dia, Laís. Uma semana auspiciosa, uma semana iluminada para todos. Que esse dia seja um dia de inspiração, seja um dia de elevação, seja um dia também de cura para todos nós, né? Gisele, lá de Passo, em Minas Gerais. Ana Luzia, bom dia. Lá de Candiba, na Bahia, bom dia. Lu Queiroga está lá em Americanas. Renata está na Holanda, Renata Azevedo. Iralvânia aqui em Igaraçu, legal, Iralvânia. Iralvânia Nóbrega, Rosilene. Iralvânia, você vai estar no curso conosco, né? Bom dia, Dilma, lá do Rio Grande do Norte. Marilene. Bom dia, bom dia, bom dia. Jurema, lá do Rio de Janeiro. Então, gente, eu iniciei uma série de lives nesses sábados, Edna, lá de BH, Mari, de Olinda, onde nós estamos exatamente falando sobre o resgate energético. E nós estamos também, bom dia, Alicia, bom dia, Cristina. A gente está num processo de preparação para a imersão quântica na floresta, né? Imersão quântica na floresta, que vai acontecer nos dias 26, 27, 28 de novembro. Então, depois, a Zilene aí de Fortaleza, depois de quase um ano, nós estamos voltando aos eventos ao vivo, e nós vamos receber 40 pessoas aqui no Vale do Carmelo, uma região de Mata Atlântica, para fazer um trabalho pioneiro, onde nós vamos trabalhar a cura através da natureza, com um conteúdo também inédito que eu estou preparando especificamente para esse encontro, né? Bom dia, bom dia. Então, todo o trabalho que eu venho fazendo, ele tem como objetivo final a elevação, né? Não, a distância não vai ser, eu acredito que não vai ser possível, né, Luzia? Porque nós vamos entrar na mata, né? Nós vamos ter uma parte da imersão que vai ser caminhando, pelo menos 1h30 dentro de uma trilha, né? Nós vamos fazer meditação, né? Nós vamos estar ali exatamente num ambiente enriquecido dentro da mata, né? Então, esse evento ele vai acontecer já dentro de um ambiente de mata, né? Ele vai acontecer debaixo de um pé de cajueiro, um generoso cajueiro. Nós vamos ter também uma experiência alimentar, também voltado para a autocura, para o conhecimento, para a consciência alimentar, como eu venho falando, né? Os alimentos, a gente vai saber o que é que está comendo, né? Mas o objetivo maior do evento é transformação, é cura, é autocura, é empoderamento, né? E a grande questão será que no Vale do Carmelo, em Guabiraba, fica nas imediações aqui do Grande Recife, fica em Recife, bem pertinho de Recife. Tá? Então, nós estamos hoje definindo uma pousada para as pessoas ficarem, para que todo mundo possa ficar na mesma pousada. Eu vou estar hoje à tarde, às 15 horas, eu estarei abrindo uma sala do Zoom, exatamente para trazer mais atualizações. Nós estaremos hoje de manhã negociando com a pousada,
para acolher as pessoas, durante o evento, né? Oi, Suzana. E aí nós estaremos... Denise, entra em contato aí com a nossa equipe, ou Laís, pega aí o contato de Denise, né, que é a nossa aluna já, para que você possa reservar a sua vaga. Não tem mais as 38 vagas, porque já tivemos, não temos mais as 40 vagas, porque já tivemos inscrições, e hoje várias pessoas devem estar se inscrevendo no dia de hoje também, que já fizeram contato ontem com a gente, tá? Então, 2 pessoas ontem de Recife se inscreveram, e o pessoal de fora estava esperando essa definição. Então, nós não temos mais as 40 vagas, então são apenas 40 vagas. Mas vamos falar de transformação, tá? Depois, à tarde, quem quiser se informar sobre a imersão, à tarde, Denise, às 15 horas, eu vou estar abrindo uma sala do Zoom, onde nós vamos estar tirando todas as dúvidas sobre o que vai acontecer, e possivelmente nós teremos também convidados, né, convidadas especiais participando do evento, tá? A gente também estamos com essa possibilidade de agregar ainda mais valor do que o evento já tem, né? Para que seja algo realmente lindo. Mas assim, como é que nós nos transformamos? Como é que nós nos curamos, né? Porque a doença ela está associada a uma vibração desconexa com a nossa essência, né? Então, toda vez que nós nos desviamos do nosso caminho, né? Toda vez que nós perdemos a orientação daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos aqui para ser, para realizar, toda vez que nós nos contaminamos, e aí essa contaminação, do ponto de vista quântico, ela se dá pela alimentação. Então, hoje as pessoas comem muito produtos industrializados, muito agrotóxico, né, muito veneno. Então, naturalmente, se você está comendo muito alimento que é produto alimentício, então, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer, porque você está colocando no seu corpo ali uma série de toxinas que vão, em algum momento, o seu corpo, em algum momento, ele vai reclamar, vai dizer, olha, eu não sou lixeiro, eu não sou um depósito de lixo, né? No entanto, hoje a ciência mostra que mais importante do que aquilo que você come, do que aquilo que você veste, daquilo que você bebe, daquilo é o que você processa internamente dentro de você, tá? Então, nós somos os nossos maiores algozes, como nós somos também os nossos maiores terapêuticos, os nossos maiores médicos quânticos. Porque dentro de nós já temos uma inteligência soberana, dentro de nós temos uma inteligência soberba, porque quando nós nascemos, se a mãe do bebê está com os índices de vitamina D3, que a vitamina D3 vem do sol ou vem da suplementação. Então, uma coisa que pouca gente sabe, infelizmente, é que a vitamina D3, ela não é uma vitamina, ela é o principal hormônio do nosso corpo, né? É um hormônio que tem mais de 80 funções no nosso corpo, e ele praticamente todas as células do corpo têm um receptor desse hormônio que foi batizado por vitamina por desconhecimento, e esse nome pegou, e a gente não vai aqui mexer na mudança do nome, porque todo mundo conhece como vitamina. A vitamina D, na verdade, na modalidade D3, é essa vitamina que ela interfere na organização, na modulação do nosso sistema imune. Então, quando você está no útero da sua mãe, quem defende você de micróbios, de bactérias nocivas, de vírus, seja lá o que for, é exatamente esse hormônio, né? Então, você tem o sistema imune inespecífico ou inato, tá? Então, ele pode atacar qualquer coisa, ele não tem uma especificidade, ele não é treinado, como depois o sistema imunológico vai aprender a criar anticorpos. Mas o sistema imune, como a criança ali é muito pequenininha, o que chegar e ameaçar ela, o sistema imune detona, né? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês saibam,
É por isso que nós vamos também esse ambiente de floresta é um ambiente que melhora, né? Ele melhora os hormônios também anti-estresse, né? Ele diminui os hormônios de estresse quando você está num ambiente de floresta. Os hormônios adrenalina e cortisol caem, né? Então você fica num estado de relaxamento que permite exatamente que o seu sistema imune trabalhe, né? Então existem duas proteínas no sistema imune, que são as beta-defensinas. Eu esqueci o nome da outra, mas tem uma proteína da vitamina D3 que ela abre, faz uma fissura, né? Ela faz uma fissura ali no tecido do vírus ou da bactéria ou do fungo, né? Ele faz uma abertura e uma outra, as beta-defensinas entram, né? Entram dentro dos micróbios e matam ele, né? Então, quando nós crescemos, o sistema imune, a vitamina D3, ela vai ficar específico, ele vai se especializar. Então, quando o micróbio entra, ele copia, ele faz uma cópia da forma de se defender do micróbio, né? Ele ataca o micróbio e ele cria uma cópia, que é exatamente o chamado anticorpo, né? O anticorpo é uma inteligência soberba do nosso sistema imune também. Então, quando você está num ambiente de floresta, você vai ter aí um dia só na floresta, na mata, você aumenta em 40% o número das suas células natural killers, que são as células anticâncer, tá? Então, naturalmente você passa por um processo de transformação. Naturalmente você passa por um processo de cura. 2 dias, né, nós vamos para mais de 50% de aumento da atividade e aumento do número de células anticâncer. E as células também, essas células anticâncer, que você vai encontrar também em contato com a terra, né? Elas também melhoram o nosso humor. Então, há uma relação entre o sistema imune e a melhoria do humor. Por isso que você, quando está em contato com a natureza, você tende a ficar mais bem-humorado, né? Mais bem-humorado. Então, isso é uma coisa que naturalmente acontece, né? Então, o que nós vamos proporcionar no dia 26, 28 e 26, 27 e 28, lá no Vale do Carmelo, né, serão 3 dias de imersão com a natureza, com esse objetivo de promover transformação. Só que nós vamos também trazer a transformação, o próprio ambiente em si, ele é um ambiente de cura. A própria alimentação em si que nós vamos proporcionar é uma alimentação também curativa, né? Só que nós vamos entrar também no território mais importante, que os programas, o resgate energético, a limpeza dos programas negativos, a limpeza das negatividades. Então, as pessoas elas são muito prisioneiras de muitas negatividades, de traumas, de decepções, de medos, de paranoias, né? Então, tem pessoas que vivem a questão do pânico é exatamente você estar constantemente no estado de ameaça. Você está ali no estado onde você está olhando para a realidade e está com medo, né? E está com um medo perene. Então, o que acontece é que você vai criando, né? Um estado de estresse também perene. Esse estado de estresse, ele derruba o seu sistema imune, que leva você a ter outras doenças também. É comum também as pessoas entrarem em estados depressivos, é comum as pessoas entrarem em estados ansiosos, é comum as pessoas terem câncer, é comum as pessoas terem diabetes, doenças autoimunes. O próprio corpo, quer dizer, a pessoa entra num processo de agressão ao corpo através de medicamentos químicos, através do veneno dos produtos industrializados e do agrotóxico, né? E através dos pensamentos tóxicos. Então, ela fica ali no estado de preocupação perene, ela fica num estado de estresse perene, o sistema imune vai lá para baixo, né? E aí ela fica muito mais fácil de ser agredida, né? Ela perde o contato com essa inteligência, né? Que ela herda, né? Que uma criança ali na placenta da mãe, ela já tem essa inteligência, mas ela, à medida que você vai crescendo e vai entrando em estado de estresses, de negatividade, você vai
impedindo que essa inteligência opere dentro de você. E aí você não tem como se transformar. A transformação, né, ela requer uma mudança interior. Ela requer essa mudança interior. Essa mudança interior, ela vem a partir de uma mudança do diálogo que você tem, né? Do diálogo que você tem com você mesmo. Diga aí, Rogério, bom dia, querido. É do diálogo que você tem interior. Então, é esse diálogo interior, é a qualidade da conversa que você tem com você, que vai interferir na sua vibração. Então, quando a gente está falando de física quântica, nós estamos falando de vibração. Tá? E vibração tem a ver com frequência. Qual é a frequência que predomina dos seus pensamentos? É frequência de medo? É frequência de vergonha? É frequência de culpa? É frequência de raiva? É ressentimento? É orgulho? É vaidade? Então, se você estiver nesse campo aí, você está abaixo da frequência de 200 Hz, né? E a frequência de 200 Hz é exatamente a frequência da coragem. Então, quando você está abaixo da frequência da coragem, você não está tendo coragem para imprimir um outro ritmo na sua vida, né? E aí você fica abaixo da frequência da coragem, você fica exatamente suscetível a adoecer, né? Então, a doença física, ela acontece exatamente nessa faixa de frequência, né, abaixo dos 200 Hz. Então, quando a gente fala de transformação, a gente também está falando de cura, né, de cura interior. Né? A gente está falando de cura interior, porque essa transformação, ela só acontece se você mudar a sua vibração. Né? E não tem como você mudar a vibração, você está focado no mesmo nível dos pensamentos. Você está o tempo todo processando a negatividade dentro de você. Você está o tempo todo no polo negativo. Né? Então, o pensamento ele é como se fosse dois polos, né? Como se fosse uma caneta com dois polos, né? Então, você tem aqui o polo negativo. Quando você está aqui no polo negativo, você está exatamente debilitando o teu sistema imune, você está debilitando o teu sistema nervoso, você está debilitando o seu sistema endócrino e está dizendo para o corpo que você está em perigo. O estado de estresse é isso, você está ali num estado, né, onde você precisa se defender, você precisa lutar, você precisa correr, você precisa, e às vezes até congelar de medo, às vezes o medo é tão grande que a pessoa congela, ela não consegue, ela fica prisioneira do programa, né? Então, a grande questão é por que a medicina alopática ela é tão limitada e ela é programada exatamente para você manter você doente? Primeiro porque se você se curar, a indústria farmacêutica quebra, né? Porque eles foram criados para ter lucro com a doença, né? Então, assim, não há nenhum objetivo de uma indústria que vive da doença que você se cure. Então, é muito importante que você tenha essa clareza, né? Você, quando está tomando um medicamento alopático, você está remediando a situação. E aquele medicamento alopático, como ele é predominantemente sintético, ou seja, ele não vem da natureza, o que não vem da natureza, ele é um extraterrestre. O organismo não entende algo que não é da natureza. Nós somos filhos da natureza. Nós somos filhos da Terra. Então, tudo que é feito dentro de um laboratório e é colocado no nosso corpo, você vai ter os chamados efeitos colaterais, que é exatamente o corpo esperneando. Os efeitos colaterais é o corpo dizendo: eu não sei que merda é essa aqui, o que você está colocando dentro de mim, eu não sei o que é isso. Ele começa, vem dor de cabeça, vem isso, vem enjoo, que é o corpo querendo dizer a você: olha, pelo amor de Deus, não coloque essa porcaria dentro de mim, porque isso aqui eu não sei o que é, isso aqui não me faz bem. E aí você insiste, né? E você vai terminar adoecendo de uma outra coisa. Você está lá com problema de coração, começa a tomar problema de coração, as famosas estatinas. Oi, Maria do Carmo, você quando coloca essas porcarias no corpo, seguidamente, porque a alopatia numa situação aguda, numa situação de emergência, ela tem um papel, mas não é uma coisa feita para você ficar tomando todo dia, gente. Pelo amor de Deus, né? O seu corpo não aguenta esse bombardeio, né? Então você vai agredir, né? Você vai promover uma agressão sistêmica ao seu corpo, aí você
começou com o problema do coração, daqui a pouco o fígado reclama. O fígado entra no campo de tentar lhe avisar que você não está bem. Aí o fígado adoece. Vamos ver se ele acorda. O coração já adoeceu. Vamos agora adoecer o fígado. O corpo fica buscando estratégia. Vamos fazer o fígado ficar doente para ver se a pessoa acorda. E ela muda o estilo de vida dela. Aí você vai para outro médico alopata. Aí vai botar mais um pouco de toxina no seu corpo, né? E aí você... Agora são os rins. Aí os rins dizem, espera aí, vamos ver se a gente aqui adoecendo, a pessoa se toca, porque já tem um coração doente, já tem um fígado doente. Vamos ver se os rins aqui, vamos paralisar os rins para ver se a pessoa se acorda. E aí você continua tomando remédio, aí vai para o baço, aí vai para o pulmão, aí vai para a cabeça, vai para a pele, doença de pele, entendeu? É muito importante que você tenha essa compreensão, que quando você entra num processo meramente alopático, você está nas mãos da indústria, das indústrias mais cruéis, porque ela não está voltada para a sua cura, ela não pode estar, porque senão ela quebra, né? Então ela não foi fabricada, ela não tem intenção de lhe curar, muito pelo contrário, tá? Então a transformação, ela vem também com a tomada de consciência de que você é responsável pela sua vida, tá? Que um medicamento alopático ele deve ser tomado numa emergência, numa situação por muito pouco tempo, porque senão você vai ficar cada dia mais doente, tá? Então a transformação também é um processo de autoconsciência, onde nós dizemos, não, eu vou buscar medicamentos naturais, eu vou buscar as medicinas que olham para mim como um ser humano, como a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, a medicina homeopática, né, a medicina antroposófica, eu vou buscar a medicina tibetana, eu vou buscar sistemas que olhem para mim como um ser humano, né? Eu vou buscar as medicinas indígenas, né, as medicinas xamânicas, então eu vou buscar as medicinas energéticas, eu vou entender por que é que o meu corpo está reclamando comigo, tá? Eu vou também perceber como é que os meus pensamentos afetam a minha genética, através dos conhecimentos da epigenética, que mostra que, na verdade, o que acontece ali no gene está além da genética. Os genes, eles não se manifestam sozinhos, eles são uma resposta ao seu comportamento, eles são a resposta ao seu estilo de vida, eles são a resposta ao seu sistema de crenças. Aquilo que você acredita, você manifesta. Então, você precisa, num processo de transformação, você está tendo uma oportunidade de olhar para o seu sistema de crença, olhar para as suas percepções, olhar para as suas atitudes, tudo isso que vai influenciar o seu comportamento e as suas escolhas. As suas experiências, elas são frutos exatamente desse estado mental que você está agora, né? Então, o estado mental que você está agora, ele é o responsável pelo que está se manifestando na sua vida agora, tá? Então, não adianta você tomar remédio, né? Você tomar remédio que vai trazer toxinas para o seu corpo e continuar se intoxicando com os pensamentos, com as crenças que estão levando, com os hábitos, maus hábitos, sejam maus hábitos alimentares ou os hábitos mentais, emocionais, aquilo que você assiste na TV, aquilo que você fala, enfim, aquilo que você acredita, né? Então é muito importante que você tenha essa clareza, que o que você está vivendo agora é fruto do seu sistema de crença. Então a transformação, a cura interior, ela precisa passar por um olhar para uma convivência nova com você. O que nós vamos fazer nessa imersão, dia 26, 27 e 28, né, de novembro, lá no Vale do Carmelo, debaixo de um cajueiro. Então, o ambiente já vai ser um ambiente enriquecido, você já vai estar recebendo ali os terpenos, os óleos essenciais. Nós vamos fazer caminhadas na floresta, então você vai receber ali, hoje já foram codificadas, né, mais de 2.000 linguagens das plantas, que são exatamente esses óleos essenciais, que são compatíveis com o nosso corpo, é o sistema de defesa da floresta,
ele também é compatível com o nosso sistema imune. Então, com isso você vai poder se, né, você vai poder se conectar a essa inteligência, né? Você vai se conectar a essa inteligência que está disponível, que eleva a tua imunidade, atua diminuindo a atividade do sistema simpático, que chama simpático, que está associado ao estresse, né? Adrenalina e cortisol, e ele vai ativar o sistema parasimpático, que é exatamente o que traz o estado de relaxamento. Por isso que no contato com a natureza a gente tende a ficar mais relaxado, né? Você diminui a negatividade dos pensamentos, então se você está com depressão, você tende a melhorar a depressão. Se você está com ansiedade, você tende a melhorar a ansiedade. Se você está com câncer, você vai ter ali um arsenal de combate às células, através das células natural killers, né? As células anticâncer. Então você vai estar em um ambiente de cura que promove a transformação, né? Então esse trabalho pioneiro que eu estou realizando, né? Um sonho que eu estou realizando depois de quase um ano sem fazer, quase 2 anos, na verdade, sem fazer eventos ao vivo. Eu estou voltando e estou abrindo esse espaço para 40 pessoas apenas. Agora, eu vou ler para vocês aqui um pouco do roteiro que eu estou criando para o evento, para vocês terem uma ideia da profundidade que nós vamos trabalhar e por que esse evento, né? Esse evento é um resgate. Esse evento é um resgate da sua energia, né? É um resgate da sua reorientação energética, da sua vibração. Porque a transformação, a cura, ela não pode acontecer se você continua olhando pela mesma janela de percepção. Tem que haver uma mudança interior, né? A transformação interior, ela é, digamos assim, a precursora da cura. Então você precisa mudar o programa, né? Não tem como você mudar o programa se você faz as mesmas coisas todos os dias, né? Então, se você já está aqui assistindo essa live, isso é um bom indício, porque nós estamos trabalhando numa faixa de frequência que atrai exatamente as pessoas que estão numa busca por profundidade na sua vida. Então, numa busca por liberdade interior, né? Porque não existe liberdade lá fora se você interiormente está com as mãos e os pés atados, está acorrentado. Não tem como falar nisso. Entendeu? Então a gente precisa dessa liberdade, é um estado de espírito, é um estado de ser, e é algo que é conquistado, ele precisa ser conquistado, você precisa ter consciência disso, tá? Por isso que eu venho há mais de 20 anos como um dos pioneiros da física quântica, da saúde quântica no Brasil, mobilizando conhecimentos para tirar as pessoas desse limbo da doença, desse limbo onde elas estão se sabotando, desse limbo onde elas estão com medo de serem aquilo que elas vieram para ser, né? Porque a grande questão é que você está sendo algo que você, de repente, não é feliz com isso. De repente, você não se realiza. Então, você precisa saber, perguntar, eu vim aqui para ser o quê? O que é que alegra o meu coração, né? Então, esse resgate, por isso que nós vamos ter um trabalho quântico de diálogo com as nossas células embrionárias, né? Porque todo ser humano, ontem eu falava na live, todo ser humano ele é fruto de um espermatozoide masculino que fecundou um óvulo feminino e gerou uma célula chamada de ovo, né? O zigoto, né? E ali você tem a informação, né? O embrião, a primeira célula tem a informação do que você veio para ser. A energia criativa, a energia cósmica, né, o campo quântico que possibilitou a sua chegada, com a influência dos astros, com a influência de todo o universo, ele está ali naquela célula embrionária, tá? Então nós vamos ter um trabalho profundo de resgate, né, de conexão com esse embrião, né, com essa célula embrionária. Então isso vai ser um trabalho muito profundo que a gente vai fazer, de resgate interior, né, para que você possa ter a coragem de dizer, mas eu vim aqui para ser uma coisa, eu estou aqui fazendo uma coisa completamente diferente, eu perdi a conexão com o meu coração, né? Eu passo a vida reclamando, eu vivo reclamando, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, eu não estou feliz com a pessoa que eu sou, né? Eu estou me comportando de uma forma que eu estou me traindo a minha essência.
entende? Porque é mais fácil, no mundo que a gente vive, você estar traindo a sua essência do que você está afirmando. Porque a maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas estão exatamente nessa faixa de frequência abaixo dos 200 Hz, por isso que elas são muito suscetíveis a mentiras. Por isso que essas pessoas que estão trabalhando nesse campo da negatividade, elas manipulam, elas criam essas redes de WhatsApp para estar mandando notícia ruim todo dia, né? Eu venho dizendo para as pessoas, saia desses grupos, gente, saia desses grupos, deixe de ver canais de YouTube que as pessoas ficam ali só pregando ódio, negatividade, intriga, né? Ou seja, que vivem só no campo destrutivo, né? Pessoas que vivem preocupadas em destruir os outros, né? Em estar denegrindo os outros. Então saia desse campo, porque isso aí não vai lhe fazer bem, né? Você não está aqui, você está aqui é para amar. A lei máxima do universo é o amor. Se você não está, se você está direcionando a sua energia para aquilo que não seja o amor, eu sinto muito, mas você vai adoecer, você vai se distanciar da sua essência, tá? Então nós estamos fazendo um trabalho de resgate energético, para dizer, olha, você veio para ser aqui outra coisa. Você veio aqui para amar, aprender a amar. Você veio aqui para aprender a curar-se. E quando você está se curando, que é exatamente a cura, é o resgate energético da sua essência. Quando você está se movimentando em direção a esse resgate energético da sua essência, né, você está falando a língua das suas células, você está falando a língua das suas bactérias, então você está cooperando com o corpo. Aí o corpo diz, bom, agora você entendeu. Então deixa comigo que eu sei te curar, eu sei fazer o que você precisa, entendeu? Então os processos, por isso que eu trabalho no meu último livro, né, O Poder da Autocura, né, que eu mostrei ontem aqui exatamente os princípios da cura pela floresta, né? Então nesse livro eu trago um roteiro prático para você se autocurar, que nós vamos estar trabalhando também em cima desse roteiro, nessa imersão, com esse intuito de que você possa se conectar a um novo padrão vibracional. Não tem como você se curar, se transformar fazendo o que você está fazendo hoje, entendeu? Se você está buscando cura, se você está buscando evolução, você precisa se mexer, você precisa se movimentar, você precisa ir para um novo lugar, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma parte do roteiro que eu estou desenhando para o nosso encontro, tá? Então vou dar um spoiler aqui para vocês terem uma ideia do que é que esperam essas 40 pessoas que vão participar da imersão quântica na floresta. E hoje às 15 horas, gente, quem quiser ter informação, coloca aí, eu quero. Hoje às 15 horas eu vou abrir uma sala do Zoom para tirar dúvidas das pessoas sobre o evento, né, que vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de novembro. Tá? Então, se você sentir um chamado do coração para fazer um mergulho de transformação interior, de cura interior, então coloca aí, eu quero, ou manda lá no privado para a gente, que nós vamos mandar um link do Zoom para que você possa participar, né, tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos, inclusive, estar promovendo o transfer, né? Nós vamos estar promovendo o transfer. Laís, tu coloca o teu telefone aí no YouTube, no Facebook, para as pessoas poderem mandar contato diretamente para você. Então, se você tiver aí no Instagram, além de colocar eu quero aqui, também faz isso no direct, no privado, para que a gente possa mandar o link do Zoom para você participar hoje à tarde. Então, aí eu vou tirar todas as dúvidas, mas eu já estou antecipando que nós vamos pegar você no aeroporto, nós vamos levar você para a pousada, e durante o evento, o transfer da pousada para o local do evento é garantido, né? Nós estamos garantindo isso aí. Então, fica tranquilo, mesmo que você chegue de madrugada, vai ter uma pessoa lá para pegar você no aeroporto, tá? A gente está recomendando que as pessoas... lá isso, tem gente aqui já deixando o telefone. Vocês podem também deixar o telefone. Agora, se vocês fizerem no privado, porque a live quando eu desligar ela, eu vou perder todas essas informações. Você deixa eu quero aí, que a gente pode fazer nós podemos fazer um print, mas é importante que você coloque essa informação no privado também, né? Laís, dá uma olhadinha aí, porque tem algumas pessoas... Pronto, a Laís já está colocando o fone dela no WhatsApp. Então, preste atenção que eu vou dar um spoiler
aqui para vocês entenderem o roteiro que eu estou. Hoje à tarde eu vou estar exatamente tirando todas as dúvidas sobre o evento. Todas as dúvidas. Serão 3 dias de evento, vai ter uma experiência alimentar. Você vai ter, nós contratamos aqui o melhor restaurante vegano de Recife para fazer comidas orgânicas que serão produzidas na hora. Então você vai estar ali, nós vamos estar próximo da cozinha, com uma cozinha aberta. Vamos ter todos os cuidados sanitários possíveis. Então vai ser uma experiência, gente, uma experiência de cura. Debaixo de um cajueiro, onde você vai estar exatamente já respirando ali os óleos essenciais que promovem esse ambiente propício para que a cura aconteça, né? Então, preste atenção que eu vou dar um spoiler para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, porque é um evento de transformação, de mudança de padrão. O que eu quero promover nesse evento é uma mudança de padrão do eixo energético das pessoas. Então, preste atenção. Ao se colocar de forma deliberada em posição de obter mais controle do próprio pensamento, você alcança um estado de controle completo da própria experiência de vida. Tá? Então, preste atenção que isso aqui faz parte do roteiro do evento que eu estou construindo. Isso é um spoiler. Eu estou querendo dizer para você, você precisa ter controle sobre seus pensamentos. Se você começar a ter controle sobre seus pensamentos, você vai começar a ter controle sobre sua vida de fato, né? Tornar-se mais determinado, nada é mais, veja bem, nada é mais importante do que você se sentir bem. Então, se você não está se sentindo bem, isso significa que o seu eixo de vibração está num lugar propício para você atrair aquilo que você não quer. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é exatamente essa mudança de eixo. Você precisa aprender a mudar o eixo. Se você não está se sentindo bem, você tem aí uma denúncia do seu corpo, né, emocional, que está dizendo, olha, eu estou aqui num lugar propício para sofrer. Eu estou num lugar propício para adoecer. Eu estou num lugar propício para ser uma pessoa infeliz. Eu estou aqui num lugar propício para ser uma pessoa com a vida escassa. Eu estou aqui num lugar propício para para ser uma pessoa desconectada do meu propósito. Então, se você está num lugar que você não está se sentindo bem, então significa que você não está no seu lugar de honra. Você está no lugar da doença, você está no lugar do sofrimento, tá? Então, preste atenção, isso aqui é um spoiler do que vai acontecer, né? Vai ser um trabalho de mudança de eixo vibracional. Preste atenção. Tornar-se mais determinado a respeito das coisas que você pensa não é difícil. Você quase sempre é específico a respeito do que come, do carro que dirige e das roupas que usa. Virar um pensador determinado não exige mais deliberação de escolha do que isso. No entanto, aprender a direcionar deliberadamente os seus pensamentos rumo ao que lhe é mais agradável tem um impacto muito maior na melhoria da sua vida do que a comida que você escolhe, as roupas que usa e o carro que dirige. Entendeu, gente? Ou seja, você pode ser uma pessoa que se alimenta de maneira saudável, você pode ter um carro do ano, você pode ter a melhor casa, né? Enfim, né? Você pode ter as melhores condições materiais, mas se você não tiver controle sobre os seus pensamentos, você pode ser uma pessoa profundamente infeliz, tá? Então, é isso, né? A grande questão é você aprender a direcionar deliberadamente os seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem estar lhe matando, né? Seus pensamentos, junto com os seus sentimentos, podem estar roubando a sua energia vital, entendeu? Então, a primeira coisa a fazer é curar esse padrão, tá? É curar esse padrão. Para você falar de prosperidade e riqueza, isso é uma coisa que eu estou trabalhando na Escola da Riqueza, que é um programa novo que eu criei, que é exatamente, nós precisamos curar essa base de dados. Se você não cura essa base de dados, você nunca vai ser uma pessoa rica de verdade. Você pode até ser rica financeiramente, pode até ter uma conta bancária recheada, mas você pode ser uma pessoa miserável emocionalmente, espiritualmente, entendeu? Porque você não tem controle sobre você, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Preste atenção. Ao ler essas palavras e senti-las ecoar dentro de você, com significado e poder, você nunca mais vivenciará nenhuma emoção negativa sem perceber a importante orientação que recebe dela. Uma ajuda que o fará guiar seus pensamentos em uma direção mais produtiva e benéfica. Então,
o que é que nós vamos trabalhar? Olha, quando você está dominado por uma emoção negativa, isso é um radar que está dizendo que você vai para um lugar onde você vai ficar doente. Esse é um radar que está dizendo, olha, você está sendo levado para ser uma pessoa infeliz. Você está sendo guiado para ser uma pessoa escassa, é uma pessoa amarga, entendeu? Então nós vamos olhar para o eixo da vibração negativa dentro de uma perspectiva de oportunidade de cura também. Porque se eu identifico a negatividade em mim, eu identifico o inimigo. Se eu identifico o inimigo, eu posso descobrir a fonte, né? Onde é que esse inimigo vem de onde? Onde é que eu estou fabricando esse inimigo dentro de mim? Entendeu? Então, se você começa a rastrear, que é o que a gente vai fazer, você pode identificar a fonte da negatividade em você e você mudar o programa. É isso que nós vamos fazer. Mudar o eixo da vibração. Então, primeiro você identifica o inimigo, depois você vai identificar a fonte, né? Se você aprende a neutralizar a fonte da negatividade em você, você redireciona a sua energia, o seu eixo de vibração para aquilo que você quer, né? Então, daí a importância, né? E aí nós vamos estar dentro da natureza, na floresta, onde o nível de estresse cai, então você vai ter um ambiente extremamente favorável, né? Porque o parasimpático vai ser ativado, você vai entrar em estado de relaxamento, você vai poder assistir a aula deitado na grama, se quiser, sentado no chão, vai ter cadeira naturalmente, mas nós vamos estar debaixo de um cajueiro. Então, nós vamos estar dentro de um ambiente extremamente enriquecido, né? Em outras palavras, presta atenção, isso aqui é um spoiler, né? Eu resolvi fazer um spoiler do roteiro que eu estou criando para o evento, para vocês entenderem como vai ser poderoso esse evento, né? É um evento para quem está realmente querendo se transformar e se curar. Em outras palavras, você nunca mais sentirá emoções negativas sem compreender que elas avisam que você está atraindo algo indesejado, tá? Então, quando nós passamos a ter esse radar ativado, quando você tiver uma emoção negativa, você vai dizer, eita, lá vem coisa ruim para cima de mim. Entendeu? Ao invés de reforçar aquele padrão, você tem que buscar ir para um outro lugar. Porque aqui, se você fica aí na negatividade, não tem como a sua vida melhorar. Entendeu? Não tem como. Então, você precisa entender quando você está nesse lugar de negatividade, você é o seu pior inimigo, você é o seu pior algoz. Você está ali num processo autodestrutivo. Entendeu? Uma mudança significativa acontece no seu interior, no instante em que você percebe conscientemente as emoções e a orientação que elas fornecem. Porque antes, mesmo ignorando que uma emoção negativa significava, o que uma emoção negativa significava, você continuava atraindo mais negatividade. Portanto, compreender as suas emoções fornece o controle da sua vida. Então, gente, esse é o cerne do trabalho que nós vamos realizar. Você assumir o controle da sua vida, você identificar essas emoções destrutivas que estão fazendo você ficar doente, que estão fazendo você ficar uma pessoa amarga, que estão fazendo você ficar uma pessoa depressiva, ou com ansiedade, né? Ou com câncer, ou com diabetes, ou com pânico, ou seja lá o que for, né? Bipolaridade, são tantas as doenças que as pessoas me trazem hoje que eu fico impressionado, porque a pessoa está vibrando no fora do eixo. Ela está com muita negatividade acumulada, entendeu? Então ela não tem como ela viver saudável, porque ela não se transforma. Ela não mobiliza a energia de transformação. Ela insiste em ficar, em ficar dentro de uma programação autodestrutiva, porque ela não sabe sair também daquilo. Ela está viciada, ela está cercada de negatividade, e todo dia ela estimula mais negatividade dentro dela, né? Então, isso é um spoiler, eu estou aqui dando um spoiler do conteúdo que nós vamos apresentar na imersão quântica, né? Na natureza, né? Ou seja, na imersão quântica na floresta, a cura pela natureza. Então, sempre que você não se sentir bem, você deve parar e dizer assim, ó, nada é mais importante do que me sentir bem. Eu quero encontrar, nesse instante, um motivo para me sentir bem. Então, você precisa sair desse lugar da negatividade, assim, a jato, você precisa sair daí. E você pode, inclusive, né? Você pode, inclusive, criar uma reserva vibracional,
Porque no momento que você começa a se trabalhar, no momento que você começa a se trabalhar para mudar o seu eixo vibracional, e você se acostuma a fazer isso, você vai criando um novo banco de dados, que é o banco de dados antinegatividade, que é o banco de dados onde você está se protegendo de você mesmo, das suas próprias negatividades, né? Então, lembrando que eu estou dando um spoiler aqui do conteúdo que vai acontecer na imersão quântica, na floresta. Nadir Souza e Wanda de Miguel, por favor, entre em contato, ó, manda um WhatsApp aqui para a Laís. Gente, quem quiser fazer parte, hoje às 15 horas, eu estou abrindo uma sala do Zoom para tirar todas as dúvidas, para explicar todos os detalhes do que vai acontecer. Serão 3 dias dentro do ambiente de floresta, do ambiente de cura, onde nós vamos buscar esse resgate interior, essa cura interior. Você vai aprender a sair desse campo de negatividade e transmutar dentro de você aquilo que está te roubando energia, está fazendo você adoecer e não prosperar. Então, preste atenção, tá? Isso é o roteiro, isso é uma parte do roteiro do curso que eu estou aqui antecipando para vocês. Sempre que você sentir uma emoção negativa, estará resistindo a algo que deseja. E essa resistência cobrará um preço na sua vida. Ela cobrará um preço no seu corpo físico e cobrará um preço na quantidade de coisas maravilhosas que você poderia permitir que viessem a acontecer na sua vida. Então, não tenha dúvida. Se você está predominantemente no campo da negatividade, isso tem um preço. Você vai pagar. E não é porque tem ninguém lhe punindo por isso, não. Não é um Deus que está lhe punindo, não existe isso, não. É você que está se punindo. É você que está escolhendo viver na tristeza. É você que está escolhendo viver na negatividade. Aí você diz, mas escolhendo como? Por que é que eu estou escolhendo? Você está escolhendo porque você não sabe fazer uma escolha melhor. Você está exatamente induzindo-se a ficar num lugar vibracionalmente doente, entendeu? Então, assim, não tem como você ficar aí nesse lugar e você não adoecer, tá? Então, você precisa se movimentar em direção a algo, né, que reconecte você ao seu propósito de vida, né? Ou seja, aquilo que você nasceu para ser. Por isso, nós vamos fazer essa experiência quântica de conversa com as suas células embrionárias, né? Então, preste atenção que eu estou dando um spoiler aqui do conteúdo do evento, né? Como é que você cria uma reserva vibracional? Como é que você cria um ambiente interno, né, de autoproteção energética, né? Ou seja, de você se fortalecer para não ficar refém de você mesma, né, de você mesmo. Preste atenção. Através desse processo de viver a vida plenamente, né, e reparar nas coisas desejadas e nas indesejadas, você cria uma espécie de reserva vibracional, o qual, de certo modo, separa para você as coisas desejadas, que você já identificou, até emitir um correspondente vibracional que lhe permita receber a manifestação completa dos desejos. Então, você vai treinar exatamente para ser seletivo. Você vai entender quando você está desejando algo que não é bom para você. Você está no campo da negatividade. E você vai entender qual é o fluxo, para que lugar você deve ir, tá? A mudança de vibração que você deve proporcionar para você não ficar prisioneiro da negatividade, dos pensamentos negativos. Então, na medida que você identifica a negatividade e você aprende a se deslocar para um lugar bom, um lugar seguro, você cria uma reserva vibracional dentro de você. Isso é sabedoria. Você agora está aprendendo a se defender das suas próprias negatividades, das suas próprias mentiras, das suas próprias histórias, né, das suas próprias interpretações que fizeram você sofrer, e você fica aí olhando para o passado, passa o seu dia olhando para trás, né? É interessante até, eu estava vendo o mito de Orfeu, né? O mito de Orfeu, depois eu vou estudar esse mito para eu contar a história de Orfeu, que eu achei tão interessante, que é exatamente a pessoa que ela está aqui, ela precisa, para ela se salvar, ela precisa olhar para frente, mas ela não consegue, ela sente muitos chamados que ela fica o tempo todo olhando para trás. Ela não consegue olhar para frente.
É tanta coisa desviando a sua atenção que você perde o foco, a sua direção daquilo que você, do seu propósito, né? Você fica olhando, se desviando, olha de lado, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, olha para trás, olha para cima, e a vida lhe chamando, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, se conecta ao que você quer, tá? Então, o que nós vamos trabalhar nessa imersão, né? Eu vou, inclusive, fazer uma descrição desse mito de Orfeu, que é muito lindo esse mito grego, né, que traz exatamente essa coisa da necessidade de você olhar para manter o seu olhar naquilo que você não vai conseguir, senão você vai ficar prisioneiro, você vai ficar no inferno, né? Você nunca vai assim, dentro dessa questão que o inferno e céu acontece dentro da gente, se você não consegue direcionar o seu pensamento para o que você quer, você vai ficar no inferno, né? Vai ficar doente, não tem como, né? Mas até que você encontre um modo de se sentir bem com esses desejos, mesmo que eles ainda não tenham se manifestado em sua vida, talvez lhe pareça que eles estão do lado de fora de uma porta que você não consegue abrir. Então você pode ficar exatamente pensando isso, pô, mas isso é tão difícil, ele está longe de mim. Então você pode ter essa sensação que ele está, né, ele está do lado de fora de uma porta que você não tem acesso para ela. Por que você sente isso? Porque você não sabe como fazer. Você está programado para viver no sofrimento, está programado para viver na doença, está programado para viver na negatividade. Então a porta está ali, você não sabe como abre. Bom dia, Maripim. Bom dia, Sueli. Você não sabe como abrir, você não sabe como chegar ali no paraíso. Esse paraíso está dentro de você, viu, gente? Eu não estou falando de um lugar imaginário, não. Eu não estou falando de um lugar imaginário, não. Estou falando desse paraíso dentro da gente. Céu e inferno são estados mentais e emocionais dentro da gente. Nós precisamos saber como abrir essa porta, né? Deixa eu ver aqui onde eu estava. Entretanto, à medida que você começa a buscar mais aspectos positivos nas coisas que ocupam a sua mente, e à medida que escolhe de livre e espontânea vontade o lado positivo do lápis das possibilidades, lembra que eu falei da caneta, do lápis da possibilidade, que é um polo negativo e um polo positivo? Então, quando você começa a escolher ter uma vida mais positiva, né? O lado positivo do lado das possibilidades mentais e questões que dominam os seus pensamentos, essa porta vai se abrir. E tudo que você desejar fluirá com facilidade para a sua vida. Tá? Então, isso aqui, gente, é exatamente um spoiler, né, do que vai acontecer na imersão, né? É um spoiler do que vai acontecer na imersão. Ao encontrar mais aspectos positivos no mundo à sua volta, você também descobre mais coisas positivas em você. E quando isso acontece, achar mais aspectos positivos à sua volta se torna cada vez mais fácil, tá? Então, a grande questão é a mudança vibracional. Você precisa instituir decretar uma mudança vibracional, tá? Mudança de eixo. Enquanto você não mudar esse eixo, né, que você está hoje, né, você não tem como sair do lugar que você se encontra, tá? Então a grande questão é você precisa dizer assim, ó, quanto melhor as coisas estiverem, né, melhor elas ficarão. É exatamente isso. Quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. Porque o que é que acontece? Nós fomos criados num ambiente de tanta negatividade que mesmo quando a gente está bem, a gente fica desconfiado que, né, aquele estado não vai perdurar. E não é verdade, né? Só é verdade se você instituir isso. Se você ficar com medo de ser feliz, se você não se sentir merecedor de ser uma pessoa feliz, né? Então, ó, ao encontrar coisas a respeito de si mesmo das quais você não gosta, você também encontrará mais dessas coisas nos outros. Então, quanto mais você procura lixo dentro de você, você vai se conectar também a pessoas que estão nessa vibração, entendeu? E aí, quando você vai dizer para você, quanto pior as coisas estiverem, pior elas ficarão, né? É isso mesmo. Né? Quanto mais você está direcionando o seu olhar para o negativo, mais o negativo toma conta da sua vida, né? Mas
ao focar deliberadamente com atenção nas coisas positivas que você vê em si mesmo e nos outros, mais coisas positivas você descobrirá. E você vai se pegar dizendo: quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão, tá? Quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. Tá? Então, é exatamente isso que nós estamos, que nós vamos proporcionar na imersão quântica na floresta, gente. Mudança de eixo vibracional. É uma reconquista da sua energia, é um resgate energético. Então, hoje, às 15 horas, eu vou abrir uma sala do Zoom, tá? Para explicar os detalhes, né? A gente já deve estar também com a resposta da pousada, onde a gente vai centralizar todo mundo na pousada, tá? Então, se você quiser fazer parte desse evento, só tem 40 vagas, quer dizer, não tem mais 40 vagas agora. Já tiveram pessoas que se inscreveram ontem, tá? Então, mas são 40 pessoas, né? São 40 pessoas que estão se dando esse presente de participar de um evento que vai trabalhar o resgate energético, essa mudança do eixo vibracional. Então, se você quiser fazer parte, coloca aí eu quero, né? Coloca aí eu quero, e você pode mandar essa mensagem eu quero no nosso privado, né? No Instagram, e às 15 horas eu vou abrir uma sala do Zoom para bater um papo diretamente com você, né? Para bater um papo diretamente com você e tirar suas dúvidas, explicar o que vai acontecer. Então, nós vamos ter, né? Nós vamos ter um momento também de conexão alimentar. As pessoas, ao chegarem no evento, elas vão ser recebidas, elas serão recebidas com alimentação orgânica, de qualidade, né? Então, durante o almoço também, que será feito durante o evento, você vai estar também se conectando, vai saber o que é que você está comendo, né? Vai ter ali, você vai poder colher as plantas, as ervas, né? Que você vai se nutrir, você vai saber o nutriente de cada uma daquelas ervas, né? Então, das verduras, então você vai ter ali um momento de conexão e de educação alimentar, né? Então, procura se conectar a essa possibilidade, né? Então, no dia 26, 28, 26, 27 e 28 de novembro, nós estaremos no Vale do Carmelo, numa região aqui em Recife, em Pernambuco, né? Será em Recife, Lu. Será em Recife, tá? Então, a gente está avisando com antecedência para que as pessoas de fora possam comprar já suas passagens, né? E nós vamos pegar o translado, nós vamos pegar as pessoas no aeroporto, então nós vamos ter toda a nossa uma infraestrutura, onde a gente vai pegar as pessoas no aeroporto, e também o translado que vai acontecer da pousada para o evento, nós também vamos ficar responsáveis por isso, tá? Então você vai ter aí toda uma infraestrutura, e nós vamos ter um trabalho onde você vai ter também 2 oficinas de argila, tá? Então, nesses dias, no sábado e no domingo, vai ser sexta, sábado e domingo, serão 3 dias. No sábado e no domingo, você vai ter 2 oficinas de argila, tá? Trabalhos curativos. Quando a gente voltar das caminhadas dentro da floresta, a gente vai estar em trilhas dentro da floresta, usufruindo da cura através da natureza, desse ambiente de cura que a natureza proporciona. Vamos estar meditando, vamos estar em contato, né, com as bactérias boas do solo, né, curativas, e aí a gente vai ter esse momento também de cura através da argila. Vamos estar falando sobre óleos essenciais, vamos estar falando exatamente desse resgate energético. Então, hoje, às 15 horas, eu vou estar abrindo uma sala do Zoom. Se você sentiu o chamado de participar desse evento, né, eu peço a você que coloque aí eu quero e mande essa informação, diga assim, eu quero, e coloque lá no direct, né, manda no direct para que a gente possa enviar o link do Zoom para você. Quem está aqui no YouTube e no Facebook, a Laís também está colocando o telefone dela, a Laís é da minha equipe, vocês podem entrar em contato diretamente com ela, né, para que vocês possam participar desse encontro hoje à tarde. Então, às 15 horas hoje à tarde, eu estarei promovendo esse encontro
para tirar dúvidas, tá? É só vocês mandarem uma mensagem no privado para a gente, que nós estaremos mobilizando esse momento para tirar todas as dúvidas, explicar mais detalhes sobre como é o evento, mas é um evento de cura, é um evento voltado para você, manda no direct aí, Poesia da Flor, manda, vocês podem, manda lá no direct, porque aqui essa live, ela vai cair, né, ela vai, eu vou publicar e esses comentários ele não aparecem, tá? Então, manda lá no privado, eu quero, e aí a gente vai mandar o link para às 15 horas, você vai poder bater um papo comigo, né? E você pode tirar todas as suas dúvidas diretamente, né? O que é que você quer atingir, ou seja, aquilo que você quer realizar, mas, sobretudo, é um processo de transformação interior voltado para uma cura interior. É isso que nós vamos estar promovendo nesse evento, dentro de um ambiente de floresta, de um ambiente, o próprio ambiente em si, ele já é um ambiente curativo. Então, é o primeiro evento que eu estarei realizando depois de quase 2 anos, né? Os nossos eventos ao vivo sempre são um evento muito intenso, de muita transformação, onde normalmente acontecem ali curas, acontece porque as pessoas começam a acessar exatamente um padrão, né? Um padrão de transformação, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, a Carmen está dizendo que era assim, que vivia no limbo, né? A verdade, a gente se sente preso literalmente. Eu sou prova viva desse estado de graças a Deus e a você que estou saindo desse estado. Que legal, né? Que legal, muito bom, né? Muito bom. Lídia está lá falando diretamente de Algarve, né? Muito, muito bom, gente. Então, aqui nós temos algumas pessoas dizendo eu quero aqui no YouTube. Então, eu peço a vocês que mandem, quem está dizendo eu quero, que mande essa mensagem. Quem está no YouTube e no Facebook, pega o telefone da Laís, da nossa equipe, e manda o seu... manda um WhatsApp, porque no WhatsApp nós mandamos o link nós mandamos o link da sala do Zoom. Então, esse encontro vai ser às 15 horas, tá? Às 15 horas eu vou estar abrindo uma sala exatamente para tirar essas dúvidas das pessoas que estão interessadas, né, em fazer esse investimento nas suas vidas, né? Então, que bom. Então, a gente já tem pessoas aqui falando exatamente que já passaram por já estão vivenciando essas transformações, né? Sem dúvida alguma. O contato com a natureza é curativo e é transformador. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã nós temos, até quarta-feira, nós estaremos realizando lives aqui com esse propósito de trazer mais ou menos o que vai ser, né? Eu vou fazendo esse spoiler do que vai ser esse evento, né? E se você sentir esse chamado, né? Aparece hoje às 15 horas, lá na sala do Zoom, manda uma mensagem no privado, que nós vamos mandar o link da sala para que você possa tirar todas as suas dúvidas do que será o evento, tá bom? Então, um ótimo dia para vocês, e quem for participar, às 15 horas nós nos reveremos lá na sala do Zoom. Um bom dia, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.